falei que eu marco a aula com palhaçada. Eu vou ver qual o gancho na hora que... Beleza? Não estava no problema original. Ok? Não estava isso no problema original. Mas eu vou acrescentar uma nota dada. Aqui. Beleza? Eu tenho dois. O primeiro deles, amperímetro. O que é que você acha que serve um amperímetro? Medir ampere. Em ampere é a unidade de corrente. Para que você acha que serve um voltímetro? Medir voltagem. E voltagem é dada em volts. Logo isso é dB. Aqui eu meço a corrente e aqui eu meço a dB. Tudo bem? Todo mundo acompanhou? Então, se eu quero saber quanto vale a corrente que está passando aqui, o que eu faço? Coloco o amperímetro. Se eu quero saber a diferença de potencial nesta lâmpada, o que eu faço? Voltímetro. Todos acompanharam? Então, a primeira situação, serve para medir corrente. E aqui, medir Se eu quero medir corrente, eu vou colocar o meu amperímetro em série, porque aí a corrente que vai passar nesse fio, todo ele vai passar no amperímetro. Se eu colocar um outro caminho assim, aí parte passa no amperímetro e outra parte passa por fora. E eu não quero saber qual é a corrente que está passando no fio. Eu tenho que colocar esse fio em o amperímetro em série. Como é que o amperímetro é colocado no circuito? Série. Se eu quero medir a diferença de potencial, eu tenho que colocar uma perninha do meu voltímetro de um lado e a outra perninha do outro lado, para que eu possa saber a diferença que eles estão. Se eu botar os dois lados assim, no mesmo fio, muda o potencial? Muda o potencial? Não, o fio ideal. Então, para medir a diferença de potencial, tem que estar em paralelo. Vê se eu não posso chamar isso aqui de paralelo. Ó. Se eu chamar aqui de X, chamar de C, será o fio aqui é C. Já veio aqui de D, será o fio aqui também é D, não é? Então ele vai estar em paralelo. Então beleza, ó. Foi? Para que serve o amperímetro? Medir a corrente. Medir corrente. Para que serve o voltímetro? Medir dB. Voltagem, dB, diferença de potencial, tensão. Como eu coloco o amperímetro no circuito? Em série. Como eu coloco o voltímetro no circuito? Paralelo. Tudo bem? Então, veja se você consegue visualizar aqui o que eu vou fazer. Eu tenho aqui um resistor. Esse resistor, ele está submetido a uma diferença de potencial. Vou chamar essa diferença de potencial 1. Beleza? Se eu quero saber qual a corrente que está passando nele, eu posso fazer a conta. Eu posso fazer? U é igual a R vezes Z. Se eu fizer essa conta, U é igual a R vezes Z, eu vou saber a corrente. Agora, eu posso colocar um amperímetro. Beleza? Se eu colocar um amperímetro, e esse amperímetro ele for real, todo amperímetro real ele tem resistência, efeito de fio. Então, ao colocar um amperímetro em série, a resistência equivalente antes, que era R, agora passa a ser R mais a resistência do amperímetro. Quer dizer, o fato de você ter botado um instrumento de
medição vai atrapalhar a tua medida. Quanto era a corrente? I é igual a DDP sobre R. Nesse caso aqui, I é igual a 1 sobre R. Nesse caso aqui, I é igual a 1 sobre R mais RA. Entenderam? Então, esse amperímetro, ele vai atrapalhar de forma real, sempre vai atrapalhar. Stephanie está preocupada se o namorado dela está saindo com alguém. Aí ela fala assim: minha irmã, vai lá na festa que eu não quero ir não, e vê se meu namorado está saindo com alguém. Irmã, essa que o namorado conhece. Aí o namorado está lá na maior farra. Daqui a pouco entra a irmã da Stephanie. O que ele vai fazer? Na hora, ele é influenciado pelo instrumento de medida. Como é que ele não ficaria influenciado pelo instrumento de medida? Se ele não percebesse, se ele não soubesse. E a maneira de não perceber, de não saber, a maneira ideal é que a resistência do amperímetro ela seja nula. O amperímetro seja igual a um fio. Lá, 3 horas da manhã, vem a loura. O que seria ideal? Rho igual a zero. Se Rho é igual a zero, não tem resistência. Resistência igual a zero. Então, o amperímetro ideal, não, resistência do amperímetro ideal é aquela que a gente vai usar na prova. Ela vale quanto? Zero. Quanto vale a resistência do amperímetro ideal? Zero. Tudo bem? E aí a gente vai criar um gancho de memória, que vocês vão entender mais tarde. Beleza? Toda vez que eu falar a palavra amperímetro, você fala: ah, coitado. Entendeu? Tem que ter ênfase. É susto, né? Beleza? Vamos fazer um treino baixinho. Vamos lá. Amperímetro. Cuidado. Agora, mais emoção. Imagina que você deu uma situação terrível. Tá? Amperímetro. Cuidado. Falou em amperímetro? Coitado. Entendeu? Tem que vir isso na cabeça. Amperímetro, é tu? Coitado. Coitado. E que carga de emoção, vocês vão ver. Beleza? Quanto vale a resistência do amperímetro? Zero. Ideal? Zero. Existe amperímetro ideal? Só em prova. Então esse amperímetro aqui, ele tem resistência? Não. Não tem resistência. Beleza? Bom, se ele não tem resistência, quanto vale a resistência equivalente? R mais R, não é? Aí ele vai ficar assim: U total é igual a R total, pois R, mais a corrente que está passando no perímetro. Qual a corrente está passando no perímetro? 4. Fazendo essa conta, eu acabo descobrindo que esse R vale quanto? 3. Esse aqui vale. E esse aqui vale quanto? Esse aqui vale 0? Não, vale 3. São iguais. R. A corrente aqui vale 0. Mas eu estou perguntando quanto é que vale a resistência. Vale 3. Tudo bem? Todos acompanharam? Para que serve o multímetro? Para que serve o multímetro? De voltagem, diferença potencial, EDP. Beleza? Como é que coloca o voltímetro? Então, ó, está aqui o resistor. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Não precisa me responder agora não, tá? Toda vez que eu quero saber a corrente que está passando no fio, eu corto o fio e boto uma perímetro. Você bota ele no fio. Entre o fio? Você pega um alicate de perímetro. Não é todo mundo que já viu uma coisa chamada alicate ou perímetro, mas pensa só, nos problemas você tem um fio. Para saber a corrente,
que você vai botar no perímetro. O perímetro não vai dar no fio, você vai ter que interromper aqui e juntar, botar o perímetro. Tu imagina se fossem fazer isso, sempre que eu quero saber a corrente. Qual é a corrente aqui? O cara vai lá, corta o fio, bota o perímetro, depois amarra o fio. A gente vai ver que o magnetismo produz um campo magnético. Com uma coisa chamada alicate no perímetro, se você tem um fio, você envolve o fio, né? Esse alicate envolve o fio, e aí você, sabendo o campo magnético do fio, você tem uma indicação de corrente. Tá? Mas aqui na prova é o que coloca. Aqui o perímetro, como é que eu vou colocar ele em? Zero. Quanto vale a resistência dele quando é ideal? Zero. Então está aqui um resistor. Está passando uma corrente nele. Quanto vale a corrente que está passando nele? I. Quanto vale a TDP dele? U é igual a R vezes I, não é isso? Primeiro idioma. Mas se eu quero medir essa diferença de potencial, o que eu posso fazer? Usar um colocar um voltímetro. Então, perninha de um lado, perninha do outro, para que esse voltímetro saiba o potencial que está aqui e o potencial que está aqui. Beleza? Mas eu não tenho um problema. Porque na hora que você fizer isso, você criou uma passagem para a corrente. A corrente que estava passando no resistor agora, parte dela vai fazer o quê? Vai subir. E se parte dela vai subir, a tua medida não vai ser mais R vezes I. A tua medida vai ser U, R vezes outro I em linha. Porque agora não está mais passando I aqui, está passando em linha. Vamos ver antes. Antes estava passando 10 amperes. Botei o voltímetro, não vai passar uma corrente lá em cima? Que seja 1 ampere que está passando aqui em cima. Quanto tem aqui agora? 9. Quando você bota o instrumento, antes ia dar, por exemplo, isso aqui é 10 vezes 10 ia dar 100. Agora que você botou o voltímetro, vai dar 9. Então vai dar 90. Peraí, qual a resposta certa? 100 ou 90? 100. A resposta que o teu voltímetro está te dando é uma resposta que não é certa. Agora, e se você conseguisse aumentar a resistência aqui para que a corrente diminuísse? Ao invés de 10 amperes, agora só está subindo 1 ampere. 0,1. Então, qual seria a corrente antes? R vezes 10. E agora quanto é que está sendo? R vezes 9,9. A resposta é igual? Não, mas já está bem mais próximo. Numa vai dar 10, ou 100, depende do valor da resistência, na outra vai dar 9,9 ou 99. Entenderam? Foi ou não foi? Se eu aumentar essa resistência, diminui ainda mais a corrente que está passando no meu voltímetro. E se a corrente que está passando aqui no voltímetro for muito pequenininha, aí eu tenho uma corrente passando aqui embaixo que é praticamente igual à anterior. Mas em prova, o voltímetro ideal ele tem uma característica. Qual é a característica? A resistência dele é infinita. Se a resistência do voltímetro ideal é infinita, nenhuma corrente vai subir. Toda ela vai passar aqui por baixo. Você fala então, pode ser? Beleza? É sobre isso aqui? Tá, já falo. Beleza? Então, ó, 3 perguntas que cobrem 90% das perguntas sobre ele. Chuminha de tensão elétrica, você precisa saber para o especialista. Primeiro, quem mede corrente? Ampere. Quem mede voltagem? Voltímetro. Primeira pergunta. Né? Como eu coloco um amperímetro no circuito? Certo. Como eu coloco um voltímetro no circuito? Qual é a resistência do amperímetro? Ideal. 0. Qual é a resistência do voltímetro ideal? Tudo bem? Todos acompanharam? Foi? Daqui a pouco eu vou falar sobre uma outra coisa, que é o valor. Mas por enquanto vamos aqui. Professor, essa questão aí.
144. Não. 24 vezes 5 não foi errado. Potência igual 24 vezes 24. Potência não é 1 ao quadrado sobre R? Agora, então a potência aqui vai ser o quê? 24 vezes 24 sobre 6. Vai dar 4. Vai dar quanto? 90 aí? 96 watts. Qual é a potência que vai estar sendo dissipada por esse cara aqui? Só por esse pedaço laranja. Qual a potência dissipada aqui? Qual a potência dissipada do outro? 144. Qual vai ser a potência dissipada só no laranja? Se eu usasse 2, aqui seria quanto? O que seria? Potência. Aqui seria 5, que aqui é 6, 3, 2, 5. Se aqui fosse 4, seria 7. eu estou tirando ela. Eu dá para fazer 24 ao quadrado, mas é conta demais. Vai valer nem a pena fazer isso. 3 mais x. O que eu faria na meta dessa? Morreu. Eu? Abri. Qual que está passando aqui? 4. Fechei. Então é 2. Qual a corrente que vai passar aqui? Aqui, 4. Se fechou aqui, a corrente que passa aqui continua sendo quanto? 4. Então é 2. Então qual a corrente que vai passar aqui? 2. Por que vai ser 2? Porque Não a fechado sua assim. Entenderam? Então vamos repetir. No circuito que tem paralelo, a corrente que vai passar por esse campo, independe se vai estar aberto ou fechado. A partir do momento que você estuda a corrente aqui 4, a corrente que vai passar aqui, quando você fechar, vai ser 4 mais alguma coisa. Deu quanto? 6. Total, 6. Então aqui vai ser 2. 24 é igual a 3 RX vezes 2. 12 é igual a 3 mais RX. RX igual a 9. Tá? Como é que eu posso fazer isso de duas maneiras? Não sei se você conseguiu visualizar o que eu quis fazer. Se não conseguiu, vou fazer fácil. Porque eu criei obstáculos pedagógicos demais na sua cabeça. E aí você não entendo nada. Primeiro circuito, ele estava aberto, estava aberto. O que a gente vai fazer? Vai fazer isso aqui assim, vai. Qual a corrente que vai fazer isso aqui assim? 4. 4. Por que é 4? Porque o problema também dizendo. Beleza? Essa corrente que vai passar aqui, vai passar porque existe uma diferença de potencial daqui para cá. Não existe? Daqui para cá? Quando você fecha, a diferença de potencial daqui para cá mudou? Não. Então o que aconteceu do outro ramo não influencia no que aconteceu aqui. Aqui não estava passando 4, quanto vai continuar passando?
4. Se a corrente total agora foi para 6, como vai ser a corrente que vai dar para cima aqui? 2. Entenderam? O que eu fiz aqui está errado? Não, está certo, mas é muito mais conta. Que está aberto. Quando ele está aberto, a leitura no perímetro vale 4 amperes. Qual o caminho que a corrente vai fazer? O caminho rosa. Por que ele vai fazer o caminho rosa e por que ele não vai para o laranja? Que está aberto. Está aberto, porque a corrente não é para o lado. Todos concordam? Sim. Se eu chamar aqui de A, tem que fazer o que você falou. E chamar aqui de B, eu posso seguir o dedinho? Quem vai ser esse cara aqui? A. Quem vai ser esse cara aqui? Professor, mas tinha um perímetro aqui. O que você passou pelo perímetro? Aquilo é ideal. Porque o perímetro do centro ideal é igual ao fio. Esse igual a zero. Quanto é o TDP aqui? Quanto é que é o potencial aqui? Ô, Gabriel. Quanto vale o potencial aqui? A. Qual a diferença daqui para cá? A, B. Tudo bem? Dependendo do que você tem um perímetro ideal, como é na prova, eu tenho que entender assim, né? Se não vê quando não é ideal, fala galvanômetro. Ele fala a palavra galvanômetro, aí você fica atento porque aí tem uma magia. Isso que eu vou falar. Mas é aquele lance da ponte, né? Não. Não é que história. Então, mas eles também No laboratório também. de Sony tem um galvanômetro lá. Porque o galvanômetro ele tanto é no perímetro aqui. Foi. Todo mundo entendeu que por isso aqui é aberto. A corrente foi dada. Ela vai fazer isso aqui assim. Vai. Todos entenderam? Todos entenderam? Então acompanhe. Vou fechar esse pedaço. Opa! Fechei esse pedaço. Agora eu vou ter diferença de potencial aqui A. E aqui eu vou ter diferença de potencial B. Ou como for. Vai. E o que acontece com a corrente total? Aumenta para 6. Então, quando eu fechei, a corrente do perímetro passou a ser 6. Era quanto? 4. 4. E agora passou a ser 6. Por que a corrente do perímetro passou a ser 6? E agora, Porque quando você ligou, a corrente vai passar nesse circuito aqui. Que corrente é essa que vai passar nesse circuito? Se eu interromper isso aqui, vai passar a corrente aqui? Isso. Não, por quê? Por que era 2 antes e continua sendo 2? Porque eu não mudei a DDP e eu não mudei as. O U é igual a R vezes I. Se o U está constante e o R está constante, o I tem que estar como? Entenderam? Então, não tem de novo aqui. Quanto vale a corrente? 4. Como fazer esse problema então agora de uma forma muito mais fácil? A DDP daqui até aqui vale quanto? 24. Quanto vale a resistência? 3 mais X. Como é que eu sei que vale 3? Porque eu calculei esse cara aqui, né? 3 mais RX. E quanto vale a corrente aqui? 2. 2 dividido por 24? 12. Que número somado com 3 dá 12? Entenderam? Por que aquela porrada de conta sumiu? Entenderam?
E isso vamos usar isso como um aprendizado. Eu fiz a resolução partindo do princípio, vou fazer a resistência equivalente, o circuito. Eu sei que falou, pô, eu já fiz essa parada e não tinha essa conta toda. Aí eu fui tentar fazer por potência. E aí eu percebi que fazendo por potência só ia me complicar. E aí meu cérebro já fez diferente. E qual conceitual então aqui? A corrente não vai